Galerinha, bem-vindo ao Pod Ncast. Hoje o nosso entrevistado, ele é um cara muito legal. Também tem umas amizades muito legais também, que eu gosto muito das amizades dele, né? Foi meu cliente, é meu cliente, será meu cliente, se assim Deus quiser e o salário dele me permitir. E vamos falar com o senhor Gledson Souza, mas só depois da vinheta. Senhor Gledson Souza, Gledson Souza. Gledson, primeira coisa, cara, não tem como eu não te perguntar. De onde tirar esse nome, Gledson? Que é a primeira vez que eu vejo. Eu fui professor durante vários anos, já conheci 1 milhão de nomes diferentes, mas Gledson foi o primeiro. De Então, onde é uma surgiu o história Gledson? bem curiosa. Uma vez eu perguntei pra Pensei minha que ele mãe. fosse falar triste, daí eu fiquei, nossa, agora fica mal aqui. Vai, fala. Uma vez eu perguntei pra minha mãe. Sim, e a origem do meu nome, né? Eu nunca tinha ouvido esse nome. Aí ela falou, na verdade era pra ser Gleison, né? Só que aí no dia que foi fazer o registro, ela parece que pediu ajuda pro meu primo. Aí meu primo, coloca um D aí, mudo, no lugar do I. Uhum. Aí virou Gledson. Minha mãe nunca me chamou de Gledson, ela sempre me chama de Gleison. Aí foi assim, meu primo falou, escreve Gledson, acabou. Ah, é. Eu fiquei a minha vida toda sabendo que minha mãe falou muitos anos atrás pra mim que meu nome seria Jean Marcelo, por causa de um personagem que ela tinha conhecido, mas daí na hora resolveu fazer uma homenagem pro meu avô, acabou sendo João Marcelo, e hoje eu só uso Marcelo, né? Mas que depois eu questionei minha mãe assim, mãe, era Jean Marcelo mesmo? Foi agora, poucos dias atrás, ela, não, seu nome nunca seria Jean. Eu acreditei nessa história há mais de 20 anos. E eu pensei que era Jean Marcelo. Não, seu nome ia ser Ricardo. Quem sabe daqui 20 anos ela mude a história. João Né? Ricardo, né? João Quem sabe daqui Ricardo. 20 anos ela mude a história novamente, né? Mas Aham, nossas mães são curiosas, né? Mas verdade. beleza. Gladson, os seus clientes não têm um pouco de dificuldade de falar um pouco no começo, não? Porque até a gente memoriza. Eu mesmo demorei uns 2 dias assim, Gladson, Gladson, Gladson. É, eu antigamente eu utilizava um nome artístico, né? Uhum. Mas era muito ligado à arte, à ilustração, aos desenhos que eu fazia. E aí era muito fantasioso também. E aí algumas pessoas tinham dificuldade de falar. E eu achando que tinha pensado no nome fácil de falar, pensei no pior, né? Hum. Enfim. Aí eu voltei a utilizar o Gladson. E E aí qual tem que algumas era o pessoas nome? que. Agora eu fiquei curioso. Era Dmitry Kawada. É o que, meu anjo? Eu misturei russo com japonês. Ai, ai. Gostava muito do nome Dmitry, era o nome de um personagem meu, Uhum. quando na época eu desenhava os quadrinhos. Eu falei, vou usar o nome do meu personagem, ele é fácil de falar. Na minha cabeça era fácil, né? E as pessoas, Dmitry? Dmitrio? Aí eu não, dane-se, agora vai ser Gladson de Dimitri novo. é o nome de um perfume, né? Também. Uhum. Engraçado, quando eu era mais novo, eu gostava de escrever poesia, eu gostava de escrever, enfim, gostava muito de escrever. Só que eu era muito vergonhoso, eu era muito tímido. Eu peguei e escrevi tudo com um pseudônimo. Que hoje em dia eu olho assim e falo, meu Deus do céu, isso é coisa da idade mesmo, né? Eu não tinha aquela história dos e-mails com os nomes bem esquisitinhos? Sim, é o Aninha Marcelo, Gostosinha, sei lá aquela das coisas, tal, arroba hotmail.com. Pois é, Marcelo 15, Marcelo 16, é, né? Marcelo 1442 e tal. Não, o nome que eu assinava os meus textos era Pegasus Smith. Olha só. E eu nem gosto do cavalo Pegasus, né? Incrível, né? Prefiro carruagem de fogo. Vamos lá. Falando agora sobre sua área de atuação, você trabalha na parte de comunicação, né? Eu também Isso. sou formado em comunicação e eu Uhum. gosto muito dessa área. E a comunicação é uma coisa interessante, né, gente? Porque a cada dia tem coisas novas. E voltando bastante para a questão da comunicação empresarial. Ao seu ver, Gladson, Olha, aprendeu. eu tô lendo aqui por isso. E qual a maior dificuldade que o pequeno empresário tem hoje em dia de adequar a sua comunicação para que o público consiga vê-lo como realmente uma empresa, como autoridade, como enfim, né, uma empresa mesmo que trabalha nessa área. Qual a principal dificuldade que o pequeno tem para começar nesse mundo da comunicação? A principal dificuldade é pensar no próprio negócio, né? Que muitos empresários, eles vêm pra gente querendo uma solução. É que nem você chegar no médico. Eu sempre uso essa analogia do médico porque é muito mais fácil de entender, né? Mas você vai no médico, você não pede um remédio para dor de cabeça, você não pede um Dorflex, você não pede um Uhum. Gelol, né? Você vai, Eu peço desconto. né? Melhor, né? Vai que Uhum. rola. Aí você chega lá pro médico, eu tô com dor de cabeça. Você não vai chegar dizendo, eu quero um remédio para dor de cabeça. Você vai chegar no farmacêutico de forma errada, né? Enfim. Mas o empresário, ele vem pra gente, eu quero um logo, eu quero uma arte, eu quero isso, eu quero um vídeo, eu quero... Mas pra que você quer isso? Antes eu fazia, né? Eu simplesmente fazia. E aí depois o cliente lá, não adiantou de nada, não vou mais contratar essa pessoa não. Aí contratava outra pessoa, obviamente.
E aí fica nesse ciclo infinito, né? De nunca tem uma solução para o negócio. Porque eles não pensam no negócio. Qual que é o objetivo da empresa? Uhum. Crescer, né? Então, para que você vai procurar um remédio ao invés de você procurar uma solução? Então, na área da comunicação, quando você quer fazer alguma coisa para sua empresa, você tem que procurar entender o que está acontecendo para você procurar saber a solução, né? Então não adianta. Faz uma arte, faz um logo, uma postagem, do que isso vai adiantar? Qual que é o problema da empresa? É falta de dinheiro. Mas por que está faltando dinheiro? Está vendendo muito? Está vendendo pouco? Tem atendimento? Aí, o meu trabalho sempre foi voltado para fazer esses remédios, né, digamos assim. E aí, quando eu comecei a entender que o problema não estava ali, aí eu comecei a puxar a orelha dos clientes também. Falou, pra que você quer uma arte? Vai resolver no quê? É só pra você achar bonito? É só pra alimentar o seu ego? Pode parecer um pouco duro, mas é melhor você ser duro do que você simplesmente passar a mão na cabeça e entregar a arte lá pra ele e nunca tem resultado e ele vai reclamar depois de você. Ah, não vou mais contratar esse cara não, que ele não resolveu o problema. Até porque Não, o segredo do bom profissional na área de comunicação são os resultados, né? exatamente. Se você se propõe a fazer alguma coisa, é que está buscando resultado para esse seu cliente, Sim. Aí né? quando você não gera resultado, ele vai procurar o teu concorrente. É a mesma coisa, por exemplo, chega algum empresário, já aconteceu comigo já, gente. Chega um empresário, ó, quero fazer fotos corporativas, beleza. A gente estuda sobre o negócio dele, estudamos sobre o negócio dele, decidimos quais são os valores que ele quer aplicar, o que ele quer transmitir, para criar o roteiro do ensaio, para fazer o ensaio fotográfico dele, transmitindo esses valores, né? Ensinamos postura, tudo mais e tal, para que ele possa agregar essa comunicação inserida nessa foto. Ele leva as fotos para casa e ele nunca usa. Eu tenho um cliente meu, gente, 2 anos atrás, que eu fiz fotos corporativas, que até hoje não usou as fotografias que ele fez no ensaio. Aí eu pergunto, para que você vai pagar caro para um profissional para atingir um determinado resultado, mas você não coloca em prática, você não tem Exatamente. um esquema, uma estratégia, eu acho que essa é a palavra, né? Sim. Uma estratégia para que essa comunicação tenha efeito. É a Uhum. mesma coisa da sua área também, né? Sim, exatamente. Pra que você vai querer tirar foto justamente? Você vai tirar foto pra quê? Quando eu te procurei pra fazer minhas fotos, eu tinha um objetivo, né? Eu queria comunicar melhor o que eu faço, sem eu me maquiar muito, sem eu me mostrar de um jeito que eu não sou. Então, passei por um processo de, inclusive, fazer minha marca pessoal. Que marca pessoal não é você pegar e colocar um logo ali na sua foto Uhum. de avatar, né? É você trabalhar sua imagem pessoal, descobrir quem você é de fato. É quase que uma terapia, na verdade, né? E aí você, no Exatamente. caso da fotografia, ajuda a gente a interpretar isso de uma forma melhor. Sim, Então, sim. Agora vamos lá. esse é o caminho. Uma coisa muito. Opa, Eu pode acho que a continuar. produção falou que o assunto ficou muito sério Né? e ela quer deixar um pouco mais leve. Mas tá bom, vamos deixar mais leve esse assunto aqui e tal. Que as melhores conversas, gente, são tidas nos ambientes mais tranquilos, né? Agora me fala o seguinte, já que a gente falou da palavra estratégia, hoje em dia na comunicação, o que vale mais a pena? Ter um bom arte finalista, ter uma boa arte, ter um bom material no seu Instagram ou ter uma estratégia para atingir o seu cliente? Pausa. Momentinho aqui no nosso Obrigado. Tintim. Sucesso pra gente. Tintim. Sucesso. Uhum. Vamos lá. O que é importante? É a estratégia ou ter uma equipe que consiga fazer esse material dele? Só um não vai adiantar, tem que ter os dois, na verdade. Então, muitas vezes você cria um planejamento, cria um plano de ação, pensa numa estratégia. Se você não tiver uma boa equipe para executar, acaba não funcionando. Uhum. Então, só que primeiro você não pode pensar na solução finalizada. Você tem que primeiro pensar no antes, né? Você tem que Uhum. pensar ali primeiro, elaborar uma boa estratégia, extrair boas informações para você saber onde você está errando, onde sua empresa está errando, e aí você entender como que você pode solucionar. Então, por isso que existe a estratégia antes de tudo, né? Então, se você pensa de forma estratégica no seu negócio, você vai solucionar problema financeiro, problema de atendimento, problema de caramba, esses termos podem o tempo, Uhum. o tempo todo, né? Mas de reconhecimento de marca, de memória de marca, de conhecimento. Então, tudo isso, se você não tiver pensando antes, não tiver intenção, você fica à mercê do que as pessoas vão pensar de você, né? Então, por exemplo, se eu não tenho um posicionamento claro, que eu deixo expresso para o meu público vai me posicionar na mente dele. Então, se eu quero ser o Gladson Souza e eu não comunico que eu sou o Gladson Souza, as pessoas vão dizer, ah, aquele ali é o menino da arte, o menino do computador, o menino do brand, o menino não sei o quê.
O menino das fotos. o menino das fotos, né? Uhum. E aí a gente nunca traz essa clareza da nossa comunicação, as pessoas vão fazer isso mesmo, né? É normal, é natural. Então, a partir do momento que você começa a cacarejar para o mundo todo, né? Digamos assim, que você é isso e você é consistente naquilo, as pessoas começam a te lembrar sobre isso. Então, Uhum. todo mundo precisa fazer isso. Marca pessoal, marca corporativa. Quando eu fui fazer seu ensaio corporativo, uma das palavras que você usou muito é que você é um estrategista. Você cria estratégias para que essas empresas tenham, né, uma forma de pensar, uma forma de agir, um caminho a ser trilhado, para Uhum. depois você agregar a comunicação visual em cima Isso, disso, né? exatamente. É difícil hoje em Cacoal você colocar isso na cabeça do empresário, que ele precisa de uma estratégia e não só uma arte. Não está sendo difícil, ultimamente. Eu Hum. achava que ia ser difícil porque eu ainda tinha um pensamento muito voltado para o final. Era para a expressão visual das empresas. E aí eu sempre me pegava oferecendo essa solução final ao invés de eu falar dos problemas da empresa de fato, né? Uhum. Eu não ficava ali investigando muito. Eu falava, você tá feio aí, na minha percepção, tá feio na percepção do cliente, bora fazer um negócio bonito. Mas bonito na visão de quem? O final é o consumidor dele, né? Mas eu fazia na minha visão e fazia na visão do cliente. Então os dois estavam contentes e aí o cliente final dele talvez nem entendia aquilo ali, talvez não achava bonito, não achava atraente, não achava sedutor. E aí não dava resultado. O problema sempre foi nunca ter pensado no problema que estava dentro da empresa. A origem Uhum. dos problemas ali, né? Que na comunicação a gente geralmente fala de gap, né? São os buracos ali que você tem um monte de problemas e você não consegue solucionar porque você não está investigando eles. Se você está investigando, na verdade você está tampando o buraco, né? Uhum. Você coloca uma maquiagem bonita ali, uma corzinha ali, uma fachada bonitinha, um cartãozinho de visita, uma postagenzinha no Instagram, né? Tudo isso aí não vai ajudar em nada. E aí, no final, você vai culpar o pessoal da comunicação, o cara do computador, o cara da arte, o cara do social media. Mas nunca você pensa que o erro partiu de você. Você procurou todas essas pessoas para fazer soluções pontuais sobre uma coisa que não era um problema real. E aí, quando você chega para profissionais que entendem disso, e você tem que pensar ali primeiro na gestão do seu negócio, aí o, o empresário ele começa a abrir um pouco mais a mente. Porque ele está acostumado a chegar alguém e dizer, vamos fazer um negócio bonito aqui para você. Vamos melhorar aqui o texto, vamos melhorar aqui a imagem, a foto, o design, as cores, enfim. Só com soluções finais, Uhum. nunca com soluções ali na origem do problema. Mas para isso é importante que esse empresário conheça muito bem o seu público, né? Porque atirar para Principalmente. todos os públicos também é uma coisa totalmente maléfica para quem. Por Exatamente. exemplo, eu tenho uma empresa aqui de fotografia com a minha esposa, a gente sabe qual que é o nosso público. Uhum. A gente tem agora o Pod Ncast e outros produtos que nós temos, cada um tem um público diferente. Logo, você tem que ter estratégias diferentes para chegar nesse cliente. A gente coloca, Exatamente. por exemplo, aqui na cidade de Cacoal ainda, os meios de comunicação tradicionais, Uhum. rádio, TV, né, basicamente, né, porque não existe mais revista aqui, eu acho. Tem sim, tem revista Tem ainda, algumas. e jornais impressos mesmo já não tem mais, né, e temos jornais Uhum. online. Então, isso aí vou dizer que são a mídia tradicional. E temos as Uhum. novas mídias, que são as redes sociais em sua grande maioria e as formas de impulsionamento via Google, Instagram, enfim, essas coisas Sim. todas, né? Uhum. Então, mas se a pessoa não tiver estratégia, ela pode usar todos eles, ou um ou outro, e no final acaba sendo ruim, é dinheiro jogado fora. Sim. É, eu tenho uma frase que meu professor utiliza muito, que é quem quer ser tudo para todo mundo não é dada para ninguém. E de fato é isso, né? Se você quer agradar todo mundo, você não Gostei, dá agrada pra fazer uma ninguém, camiseta com essa frase, não é não? Ah, né? Outra frase muito legal, que encaixa bem também, porque muitos empresários querem soluções muito rápidas. uhum, Então, é uma frase que é legal falar, por mais que seja um pouco feia, né? Mas se você quer uma coisa muito rápida, tem que pensar que a merda passa, a pressa fica. Perdão. A pressa passa e a merda fica, né? hum, Então, assim, geralmente quando você quer fazer uma coisa muito rápida, você vai ter uma solução rápida, mas aí depois no final ela não vai ter o resultado que você quer, porque foi rápido demais. A não ser que você tenha muita gente trabalhando ali para poder fazer uma solução rápida de uhum. qualidade. Mas mesmo assim, o processo de investigação, o processo criativo, o processo de criação, ele envolve mais tempo. Não adianta que você querer fazer coisa muito rápida. Se quer fazer muito rápido, faz genérico. Não fique pensando em muita coisa, não. Firula, né? Quer Uhum. dar personalidade para as coisas? Faz genérico. Depois você faz algo mais
personalizado mesmo, né? Porque não adianta você querer dar uma personalidade pra algo que não tem como você atribuir personalidade em tão pouco tempo. A não ser que você seja um gênio e consiga pensar isso tudo sozinho. Então você não precisa nem de ninguém, você pode fazer sozinho também. Não precisa É, contratar ninguém. não é todo mundo que é um Sheldon da vida, né? Exatamente. Entenda quem quiser entender, tá? Né? Enfim, uma coisa importante, quero ver com você. Você tava mais se especializando no atendimento ao setor de hamburguerias. Isso. Eu tô voltado pra Porque, isso, além de ser gostoso né? desse tipo de trabalho, que eu já fotografei muito produtos tipo hamburgueria, restaurantes e tal, é muito gostoso de fazer, né? Qual é o desafio da história aí? Hamburgueria, nesse viés aí. Primeiro pensamento que eu tive foi, tô com fome. Brincadeira. Inclusive, dá um bom nome pra hamburgueria. Né? Tô com fome. Uhum. Na verdade, eu tava muito genérico, né? Na verdade, eu sempre fui um profissional muito genérico. Genérico não, generalista, né? Fazia Ah, de tá. tudo. Mas Uhum. também um pouco genérico, de certa forma. Porque eu não concentrava o meu foco de atuação numa coisa só. Então, passando por uma mentoria recente, o meu mentor puxou minha orelha várias vezes e disse, escolhe um nicho só, faz que nem da forma correta, né? Vai por um caminho, se aprofunda, se especializa, ganha muito dinheiro nisso, depois você pode ser genérico que nem os grandes, porque os grandes eles começam pequenos também, Uhum. né? Começam do zero, sendo nichados. E aí, se você não começa tendo um posicionamento num nicho específico, você vai para comunicar para todo mundo e não vai falar com ninguém. E era assim que eu estava trabalhando. Aí, quando ele começou a dizer, se posiciona numa categoria, escolhe uma profissão base e aí se posiciona nela, aí eu pensei, eu vou pegar alguma coisa que eu tenho um pouco de afinidade. E em hamburgueria, eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer hambúrgueres também, sou, né, fascinado em hambúrgueres, meio que viciado. E aí eu pensei, não, vai ser hamburgueria. Trabalho numa hamburgueria há mais de 10 anos, uma hamburgueria de um cliente lá em Rio Branco, no Acre. Uhum. E aí, vou fazer isso, né? Porque é legal trabalhar essa parte. E aí a minha parte de estratégica nunca foi muito afinada na época, né? Uhum. Como eu tô me especializando, então eu já comecei a ter um olhar diferente. Eu não estava olhando mais só para o visual. Estava olhando também para a gestão do negócio, para o modelo de gestão do negócio. Então já mudou. Então eu consegui perceber todos os problemas que os clientes têm, né, na parte de hamburgueria. E principalmente agora nessa época que o setor de hamburgueria está em queda. Uhum. Então daqui a pouco todo mundo que não se posicionou vai falir que nem as paleterias mexicanas. Mas isso é uma coisa muito cíclica também, né? Sim, Principalmente a restaurantes e tudo mais tal, que vende produtos diretamente a partir de gastronomia, é muito cíclico. Teve uma época na cidade que comida mexicana era o auge. Surgiu uns 3, 4 restaurantes aqui, se eu não me engano, né? E só quem se posicionou que permaneceu, exatamente. né? Quem Que é se o que nós vemos diferenciou, até né? hoje. Diferenciou. Uhum, Sushi. Teve uma época aqui na cidade também que o sushi, né? A comida japonesa, na verdade, uhum, alavancou de uma forma que chegou uma época, se eu não me engano, eu estava fora da cidade, mas teve uma época que chegou até 5, 6, uhum. né? Que fazia o seu marketing em cima disso, né? Até os Sim, restaurantes agregaram, né? Esse tipo de exatamente. comida. E só permaneceu quem realmente tinha uma estrutura e uma estratégia bem definida. Sim, E conhecia o seu público, né? exatamente. Porque é diferente você pagar, sei lá, nem sei quanto é que custa, né? Porque é a minha mulher que paga, ela cuida do financeiro, né? Eu só como, eu sou desse tipo, né? Mas vamos supor, R$ 90 numa porção X de comida japonesa, mas em contrapartida, essa mesma porção num outro restaurante vai estar 180, R$ 200. Hum, Então, cada um tem o seu público, cada um tem sua estratégia. Então, exatamente. isso é o diferencial, né? Nem sempre o produto também é igual, né? Por exemplo, não tem como você abrir uma pizzaria e querer vender sushi, vender sopa, vender um monte de coisa, sendo bom em tudo. Você pode Uhum. ser bom em alguma coisa, em algum produto, mas você não vai ser bom em todos, né? Vai ser Exatamente. diferente. Então Uhum. é melhor você ser especialista. Se é um restaurante japonês, faz só comida japonesa, não fica fazendo muita coisa não, porque as pessoas vão perceber que você não é bom em tudo. Por falar nisso, já analisando um pouco assim a questão de estratégia empresarial e tal, você já percebeu que aqui na cidade de Cacoal, aquelas salas enormes, aquelas empresas enormes que tinham, fecharam as portas e os donos dos estabelecimentos imobiliários ali começaram a dividir em pequenas salas Hum, e a começar a abrir pequenas empresas assim que eu falo, gente, de tamanho, tá? Pequenas exatamente, só empresas espaço. e começaram a alugar aquelas salas enormes em pequenas salas, né? Uhum, E começou a ter empresas especialistas em alguma coisa. sim.
Empresa especialista em sorvete tal, sorvete italiano. Uhum. Empresa especialista em, não sei, capinha de celular, design de É, sobrancelha. Então exatamente. surgiram muitas empresas especialistas em alguma coisa. Antigamente, a gente ia para um salão, você fazia cabelo, unha, sobrancelha, micropigmentação, fazia tudo no mesmo salão. Hoje em dia, os Uhum. profissionais se especializaram e focaram seus públicos em cima disso. Para você fazer todo esse procedimento estético, por exemplo, poder vir fazer uma fotografia comigo, você usa 2, 3 dias para fazer, Uhum. né? Porque agora tem essa segmentação e essa. Isso aí é legal para esses profissionais que, né, justamente como você falou, se especializaram e estão focando nisso de forma individual, assim. Esse é o caminho para os pequenos, né? Para quem tá começando. Que é o caminho mais fácil, na verdade, né? A gente pensa que, eu vou atender todo mundo, vai ser fácil, vou ganhar milhões de dinheiro, Uhum, eu não vou perder de serviço, né? Na verdade, você perde porque as pessoas não te enxergam como especialista. uhum. E quando você vai procurar um médico, por exemplo, o médico sempre, novamente, né? É mais interessante você procurar um médico especialista do que você procurar um genérico, um generalista, na verdade, né? Uhum. Então, por exemplo, quando você vai no clinicalista, ele vai te recomendar para um especialista. Que o clinicalista ele tá ali para entender o teu problema e saber onde que vai ser resolvido. Então, se você tá com um problema, por exemplo, de otorrino, né? Ele não vai resolver ele 100%, ele vai te dar algum remédio para alguma coisa específica, vai te indicar alguma coisa que é da área de conhecimento dele, mas se for algo mais delicado, ele vai passar para o especialista, para o otorrino, para ele poder resolver o seu problema. Então, mesma coisa qualquer área do mercado, né? Se você vai num lugar que tem. Shopping, tudo bem, né? Shopping tem de tudo ali, mas cada loja é específico para uma coisa. Sim, O sim. shopping é só o que O reúne todos shopping é uma ali. galeria que cresceu, Exatamente. né? Mas se você vai num restaurante de churrasco, se você imaginar que você vai ter um bom sushi ali, é bem difícil. No máximo, você vai pensar, o sushi já tá passado, porque tá quente, é um lugar quente, né? Uhum. Churrascaria. Ou então o contrário, um restaurante de sushi vendendo churrasco. Não faz sentido. Então, Uhum. é muito mais interessante você se focar numa coisa primeiro, numa área de especialidade, se aprofundar. Por exemplo, o design de sobrancelha tem milhares de especializações. Então você pode pegar uma só e focar ali e ganhar dinheiro com aquilo ali, porque vai ter gente procurando aquilo. Não existe especialização à toa. Assim como na área do marketing, na Exatamente. área da comunicação. Talvez isso explique por que tantas pessoas saem da faculdade, como por exemplo odontologia, medicina e outras áreas também, Hum, e já saem já procurando desesperadamente uma área de especialização, Sim, né? exatamente. Porque tem muito, né? Eu vejo algumas pessoas que se formaram recentemente, né, Daiane? Recentemente na área de odontologia, já caíram numa especialização, malemar começaram a trabalhar na área e Sim, já estão numa especialização já buscando uma melhoria até o final do ano. Então é exatamente. muito rápido isso. Aham. Na área de comunicação, por exemplo, na parte de estratégia de marcas, a gente já tem especialização dentro da área de estratégia, dentro do brand, né? Que o Uhum, brand ele é um modelo de gestão de negócio, assim como o marketing. uhum, Mas o brand ele é voltado para valor e não para ganho de mercado, como o marketing. Ou seja, você precisa dos dois. Na área de marketing tem diversas especializações. Na área do brand tem diversas especializações. Tem diferenciação, tem estratégia, tem gestão, tem uhum, métricas atualmente, já está crescendo muito métricas de branding. Como você pode medir valor de marcas? Existe, né? uhum. Não tem só os gráficos do marketing ali. Hoje você tem gráficos também para poder medir valor de marca. Quanto que sua marca está crescendo no mercado em números, né? Então isso também é possível hoje. Ou E é uma área seja, de especialização. ou seja, o camaradinha que tem uma empresa, fez uma arte bonitinha, impulsionou ela no Instagram, colocou seus 100, 200 conto lá para impulsionar por 15 dias lá. Pode ser que ele está jogando dinheiro fora porque ele não fez uma estratégia e não pensou nisso tudo e não consegue analisar os dados que são os insights, né? Exatamente. E não consegue analisar e não consegue ver o seu público para poder saber exatamente por onde direcionar a sua empresa. Sim. O tráfego pago como uma área atual que está crescendo muito é o que vem solucionando alguns problemas pontuais Uhum, de tráfego. Mas não vai resolver nenhum problema de criação de valor de marca uhum. para empresas. Então, no que vai adiantar você impulsionar um anúncio ou vários anúncios, várias campanhas, para você gerar valor para sua marca? Você vai conseguir muitos leads, vai conseguir muitos interessados, né, na sua empresa. Mas você não vai conseguir resolver geração de valor de marca com impulsionamento. E hoje em dia as pessoas compram justamente o valor, né? O que Por valor. justifica uma Ferrari ser milhões de dólares e uma outra máquina equivalente ser mais Sim, barata, porque a marca Ferrari é muito mais estabelecida e traz muito mais confiança, autoridade, etc e tal, do que. exatamente. Tem algumas características a mais numa Ferrari, Uhum, por exemplo, mas a função dos dois veículos é te levar de um ponto A para o ponto B.
Não tem nada demais ali, a não ser o status de uma Ferrari, por exemplo, a beleza de uma Ferrari. Eu sei, por Enfim, isso que a minha esposa não quer trocar o Corsinha nosso. Tem a mesma função. exatamente. E assim vai nosso Corsinha Classic, né? Vamos lá. Se você fosse dar uma dica de estratégia para quem está começando a pensar nesse universo, né? Nós temos muito microempreendedores que assistem a gente, tem muitas pessoas que nos seguem nas redes sociais que trabalham justamente com essa área de segmentada, especialista em alguma coisa. Se você pudesse dar uma dica de estratégia para ela começar a pensar nisso, qual seria? Bem simples. Contrate você. Não, não. Não me contrate. Porque eu vou te dar muita dor de cabeça, eu vou te perguntar muitas coisas, você não vai resolver rápido comigo. Vai demorar muito tempo. Mas enfim. Mas dica rápida, quer resolver nessa semana o seu negócio, problema do seu negócio de comunicação? Anota aí, Daiane. Primeiro, conhece o seu público. Você já está funcionando, Hum. já tem clientes ali, né? Mas você ainda se comunica para todo mundo. O que é se comunicar para todo mundo? Vende produto, né? Fala de produto, fala de serviço, mas não fala de benefícios. Qual é o teu público? O que teu público gosta no teu serviço? É um restaurante? O que teu público gosta no teu restaurante? É só comer? Comer todo mundo come, né? Então, isso é muito genérico. Mas o que você faz que o seu... Não, desculpa, eu pensei alto aqui, tá? Continua. o que que você... o que você faz no seu restaurante, por exemplo, que é especial, que é diferente dos outros? Se você não sabe, vai lá o seu concorrente. Não tem problema não você almoçar no restaurante do seu concorrente, fazer uma pesquisa ali durante uma semana, em vários concorrentes que são parecidos com você e aqueles que são um pouco mais diferentes também. É uma coisa que eu faço. De vez em quando, algumas vezes, né, Daiane? A gente vai fazer foto de alguns concorrentes nossos. Primeiro, porque na fotografia a gente não tem concorrente, né, Daiane? A gente tem amigos, parceiros, a gente ajuda um ao outro, não tem problema nenhum. Uhum. Eu vou lá, dou dicas do que a gente pode fazer, tá? Algumas pessoas. Tem fotógrafo que vem aqui ver o nosso estúdio como é que é. Semana passada teve um fotógrafo que veio aqui, Legal. de Rolim de Moura, conheceu o nosso estúdio, ficou admirado com o nosso fundo infinito em formato de L, Legal. né? Uhum. E vai trocando experiência. Por quê? Os públicos são diferentes, Sim, né? O meu exatamente. público não é o mesmo de outros fotógrafos da cidade. É normal isso acontecer. Normal, a Natural. cidade tem 100 mil habitantes. Você tem aqui o quê? 10 fotógrafos na ativa, né? Assim, fotógrafos mesmo são donos de empresa e tudo mais, tal, donos do próprio estúdio, alguma coisa assim. 10. Sim, Divide isso pela população. Você passa bem pra caramba, meu querido. Não precisa ficar brigando por causa do cliente dos outros, não. Então, exatamente. é que a gente já conhece o nosso público, né? E por isso que não adianta você querer atender todo mundo. Porque todo mundo vai ter uma especificidade do que para resolver. Então, se você conhece bem o seu público, conhece o seu concorrente, você vai ter muitas ideias ali para você pensar diferente. É fácil isso não é difícil. Você não precisa de um especialista para poder fazer isso. Mas se você quiser aprofundar isso aí e se posicionar melhor, trate. Não. O Gladson, tá? Gladson, seguinte. Você falou a respeito de empresas, essas coisas e tudo mais tal, que algumas empresas têm um ciclo, né? Começa a cair em declínio, depois ela sobe de novo, que a gente já viu algumas vezes aqui na cidade de Cacoal. Como que a empresa consegue entender que o seu chegou ao auge e que agora ela precisa se estabelecer mesmo para se preparar para o declínio? Toda empresa passa por isso, viu, gente? Toda empresa. Na pandemia foram as empresas terceirizadas de eventos, né? Que nem fotógrafos, videomakers, decoração e tal. Tudo que envolvia público em geral teve o seu declínio por causa de uma questão, né, econômica, etc e tal. Mas isso acontece em todos os setores, né? Restaurantes, por exemplo, já passou por isso, tem altos e baixos mesmo e tal. Como é que a pessoa pode entender, perceber que seu negócio chegou no auge e depois pode ser que ela comece a ter o declínio? Financeiro. Olhar para o caixa, né? Se o caixa fazer o comparativo. Como que tá o crescimento da empresa financeiramente? Uhum. Acho que é a parte principal. E quando você percebe que sua empresa não está alcançando as metas ou não está superando aquelas metas, você identifica que tem algum problema ali que precisa ser resolvido. Então, se você chega. E aí você vai comparar com os outros, claro, né? Não financeiramente, porque você não tem como acessar o financeiro das outras empresas. Mas se compara ali com os outros. Onde você vê que está tendo mais movimento? Quais concorrentes seus que estão fazendo algum movimento para se diferenciar? Se você está suando genérico, então aí você tem que fazer algum movimento para poder se diferenciar também. Porque às vezes está todo mundo te copiando. É uma coisa importante, que eu não falei anteriormente. Registro de marca. Ah, não, mas eu tô numa cidadezinha do interior, não preciso de registro de marca, não. Aqui tudo bem. Registrei na junta comercial, a junta comercial disse que tá ok, ó.
show de bola, né? Uhum. Mas se você tem um registro de marca, você pode se proteger juridicamente para minar sua concorrência. Sua concorrência chegou ali, Neres Fotografia, Neres Audiovisual. Chegou um outro e disse que era audiovisual. É o mesmo nome, o Uhum. principal nome. O descritivo, fotografia ou audiovisual, não é uma marca, mas o Neres é uma marca. Então você tem que brigar pela sua marca. Então se alguém chegou no INPI, aí colocou lá, que é o instituto responsável pelo registro de marcas oficial mesmo no Brasil, né? Então se alguém registrou no INPI uma marca Neres Audiovisual ou Neres Vídeo e você não está de olho, não tem um advogado de olho, você entra na generificação de marcas. Aí daqui a pouco todo mundo pode ser um Nery alguma coisa e você não pode mais brigar porque perdeu a exclusividade. Assim como no caso Uhum. do Vanish, por exemplo, que perdeu a exclusividade daquela corzinha da embalagem. Aquela Ah, o característica. Vanish. Exatamente. Porque muitas marcas começaram a copiar aquela característica visual para poder O dizer que que é era um muito normal no Brasil, né? Alguma coisa da muito amanhã já normal. começa a aparecer um monte na cidade. Isso se você não brigar. Agora, se você brigar por isso, tiver de olho ali no seu mercado, você consegue minar a concorrência e evitar que apareçam seus concorrentes que vão te copiar. E aí você não vira uma marca genérica e pode, em algum momento, se tornar uma marca de grande renome. Uhum. Eu vou falar da fotografia, gente, que de vez em quando a gente conversa sobre isso, né? Eu e alguns Uhum. empresários. Aqui no estado de Rondônia, são pouquíssimas empresas de fotografia, por exemplo, que têm registro de marca, né? A nossa está no processo já faz alguns anos, já a gente está meio emperrado justamente por causa disso. Sim. Que apareceu uma empresa lá com um nome semelhante ao nosso, semelhante ao meu, na verdade, né? Uhum. Marcelo Neri apareceu um outro nome lá parecido com o meu, e está se questionando se a outra pessoa quer continuar, né? Uhum. É, Inclusive, né, a gente falar sobre isso, né? Falar uma coisa mais especialista. Nós temos um especialista de registro de marca, por exemplo, que cuida da nossa empresa, né? Está Uhum. fazendo processo, que é o Rafael, que mora lá em Santa Catarina, Legal. né? Já vou fazer o convite, viu, Rafael? Fazer uma via online aí para a gente poder bater um papo sobre registro de marca para os empresários, porque, inclusive, ele já fez alguma coisa pro lado do Sebrae, né? Essas coisas e tal, né? Legal. Já deu uma consultoria para algumas pessoas pelo Sebrae. A gente fez uma live uma vez com ele para falar sobre Massa. registro de marca. É muito importante. Uhum. Registro de marca, gente, é importantíssimo. A gente já está aqui uns 3 anos já? 2 anos e meio que a gente está nessa briga lá para essa questão aí. E quem sabe esse ano saia, né? Porque a Uhum. marca Neris Fotografia, pode a Anycast não, mas a Neris Fotografia, ela já está nesse processo faz quase 3 anos. Uhum. E é complicado, por quê? Porque apareceu alguém lá que antigamente, que nem está nativa mais, estava Uhum. com um registro parecido ou semelhante. Entendi. Né? É passado os 5 anos, eles não podem mais reclamar. Pois é, eu tô esperando passar o tempo. É que nem meu nome no Serasa. Mas enfim, né? 5 anos, passou já. Limpinho, lindo, maravilhoso. Pronto pra Verdade. queimar de novo. É... Uma coisa importante demais, cara. Deixa eu falar com você aqui. A gente fala muito a respeito tava falando a respeito da estratégia, Uhum. né? Deu uma dica aí muito legal, tudo mais e tal. É estratégico você tentar focar num público de um concorrente seu que seja muito semelhante ao seu trabalho? Porque é o seguinte, uma coisa que eu vejo muito do pessoal é ver quantas curtidas tal postagem do fulano teve, quantos seguidores ele tem, né? Qual o engajamento que ele tem e ficar bitolado com isso, né? Faz sentido ter essa preocupação ou não faz sentido ter essa preocupação com o seu concorrente? Faz sentido você se preocupar com o seu concorrente, sim, mas geralmente isso é tático, não é estratégico. Por Uhum, quê? É fácil de copiar. O que é fácil de copiar é meramente tático. Porque é uma ação que você vai fazer ali em algum momento, vai ter algum resultado, uhum, mas ela não vai ser o seu ativo principal de, de, de ação, né? Então, por exemplo, se você faz algo que é diferente de todo mundo, você se protege juridicamente e de todas as formas, você consegue ter um ativo estratégico na sua empresa. Então, pegar público do seu concorrente é uma tática apenas. Normal. Você vai lá, só que tem que fazer sentido também. Se aquele público for do mesmo, estiver dentro do seu perfil de cliente ideal, tudo bem. Agora, se não for, não adianta. Você querer se comunicar para todo mundo. Mais uma vez, né? Você comunicar para todo mundo, você não é nada para ninguém. Então, faz sentido se for tático. Mas aquela coisa de você ficar olhando o tempo todo pro concorrente e não olhar para dentro de si mesmo,
pode ter uma falha muito grande ali no seu negócio que acaba não sendo percebido, né, pelo seu time de gestão, pelo time de marketing, pelo time de liderança. Então ninguém Uhum. percebe que você está com um problema grande ali, porque você fica o tempo todo olhando para os seus concorrentes. Ah, eu vou. E aí o que acontece? Você acaba copiando. Né? Tá olhando muito pro concorrente, opa, o concorrente está fazendo isso aqui, eu vou fazer também. Olha só, o concorrente fez isso aqui, aí vai lá fora, em outro estado, geralmente o pessoal vai para São Paulo, para Minas, Rio de Janeiro, para pegar a ideia de alguém, às vezes até rouba algum direito autoral e traz para cá, pro norte, por exemplo. Uhum. Depois leva um processo, não sabe por quê. Mas... E aí só traz essas ideias assim cruas, né? Sem mudar alguma coisa. Existe um livro chamado Roube como um Artista. Roubar como um artista não é simplesmente você pegar uma coisa, copiar e colocar ali para os outros dizendo que é seu. Não, é você pegar aquilo ali, reinterpretar, colocar o seu toque especial e jogar pro mundo. Aí você consegue ter alguma coisa. Claro que não se resume a isso, então leiam o livro. Mas se você pegar alguma coisa e transformar tudo aquilo no seu olhar, você consegue expressar melhor para o mercado alguma coisa que as pessoas ainda não tinham visto. Mas não copiem, né? Copiar é feio e você pode levar um processo e sua empresa fechar. Uhum. Logo no primeiro ano. É porque, tipo assim, hoje que nós focamos muito, nós não, né? No modo geral, as empresas focam muito seu dia a dia nas redes sociais, porque é uma interação rápida, né? Ela é muito focada e manter o dia a dia, essa conexão com o público é importante hoje em dia, né? A comunicação ela é muito rápida hoje em dia, então ter essa comunicação facilitada, esse viés de comunicação direto com o seu público, ela é muito importante por isso. Em contrapartida, eu vejo que tem muitas empresas focadas em quantidade de seguidores, né? Em quantidade de views, alguma coisa assim. E foca, às vezes, por exemplo, em contratação de digital influencers, que também tem seu público, também tem. Enfim. Mas o que primordial que deve ser tomado em consideração não é a quantidade de seguidores, mas sim o engajamento, o nível de engajamento para que haja realmente uma visibilidade. Porque às vezes a pessoa tem, sei lá, 100 mil seguidores, mas o nível de engajamento dela é muito pequeno em relação, por exemplo, uma que tem 8 mil, mas o nível de engajamento é lá em cima. Né? Então isso também serve para as empresas também, né? Tentar melhorar não somente a visibilidade, mas o engajamento em si, ter esse viés de comunicação com o seu público. Acaba melhorando também um Exatamente. pouco esse público, não? Sim, é muito métrica de vaidade, né? Você querer muitos seguidores, muitas curtidas, muitos comentários. Se isso não tá dando resultado no seu objetivo de negócio. Se seu objetivo de negócio é vender algum produto específico, uma quantidade específica, de que adianta você ter milhões de curtidas numa imagem que você publicou e impulsionou e não ter uma venda? Então, tem que alinhar os objetivos ali de negócio. Até porque o efeito viral também ele é muito. Acho que é muito sazonal, né? É entretenimento, tudo bem. Você está fazendo entretenimento ali para as pessoas, faça entretenimento, mas não fique esperando que vai ter venda. É, também tem isso, É né? isso. Basicamente, mídia social rede social, né? É O que, que você entretenimento. acha? Vamos jogar um pouco de álcool nesse fogo aí. Opa. O que, que você acha desse pessoal que às vezes tem uma empresa que tem um produto sério, um produto, né, enfim, que vende um determinado tipo de produto ou um tipo de serviço sério, mas que acaba se vendo na forma de cair nessas trends, né? Estão muito ligadas ao entretenimento, à sátira e tudo mais e tal, e dancinhas e Dancinhas, tudo mais e exatamente. tal, para atrair esse público. Não atrai venda, né? Atrai um público que gosta de ver. Mas necessariamente venda não atrai, não, né? Bom, aí é questão deles analisarem os dados financeiros Imagina, depois, por né? exemplo, uma empresa, uma clínica, né, uma clínica médica, onde os funcionários caem no chão para fazer aquelas dancinhas, aquelas trends e tudo mais e tal. Uhum, Dá muito views, dá muita curtida e tudo mais, mas não necessariamente. Isso não atrapalharia um pouco, tipo assim, a autoridade, já que é um produto tão mais sério, tão um pouco mais então, delicado de se lidar? É esse exatamente. questionamento da comunicação. Porque hoje é muito fácil você pegar uma trend que está em alta, fazer para sua empresa, mas não necessariamente isso vai contribuir para a estratégia da sua empresa. Pode até queimar a sua empresa, né? Na verdade, Eu mesmo porque não faço, eu não faço dancinha, eu não faço tal, porque a minha empresa não tem isso. Eu não sou um cara conecta. divertido, sou um cara tal, mas de outro jeito. Sim. Imagina eu fazendo. Não vai, não vai. Já vai, esse aí. Se fosse a dancinha do hipopótamo, eu faria. Fez uma vez. Hã? Fez assim uma vez. Eu fiz uma Primeira vez. vez. Pra mostrar essa gravidez. Poder mostrar, quando a gente Ah, lançou a faz sentido. gravidez, verdade. A gente Né? fez uma dancinha.
A gente fez uma dancinha. E nos dias antes de nascer, a gente fez a dancinha para induzir o parto. Que legal. Só 2 vezes na minha vida. Acabou. Por exemplo, se você. Nesse caso aí fez sentido, né? Mas uma clínica, escritório de advocacia, Uma funerária. uma funerária. Você tem que analisar o contexto ali. Eu vejo muita gente pegando a ideia, né, da trend, ensinando alguma coisa. Tendências vão e voltam, né, na verdade. Uhum. Elas não simplesmente passam, às vezes elas voltam, mas isso não quer dizer que vai garantir algum sucesso pra você. Se você estiver construindo alguma coisa com uma intenção muito clara, se aquilo fizer sentido naquele momento, use. Mas se não fizer sentido, tem que pensar claro, né? Se não fizer sentido, não use, porque aquilo vai queimar a sua criação de valor de marca. Você quer ser lembrado como uma clínica médica que fez uma dancinha em algum momento que hoje em dia soa vulgar, quando você fez ali há 3, 4 anos atrás? Acho que não, né? Então tem que ponderar muito bem nisso aí. Fez uma promoção que baixou muito o preço, às vezes muita gente quer fazer isso, né? Baixa muito o preço porque o concorrente está fazendo o preço muito baixo. Talvez a estratégia do concorrente seja nenhuma. Ele não tem a mentalidade também. Ou talvez seja uma estratégia do preço baixo. Deixa ele brigar com todo mundo que está fazendo preço baixo e mantenha o seu preço do jeito que está. Pensa em outras coisas. Vai se diferenciar pelo preço também. Porque às vezes você não quer entrar na guerra de preço, porque você vende uma coisa que tem valor agregado mais alto. E aí vai prejudicar teu caixa. Então faz sentido você ficar o tempo todo batendo na estratégia do concorrente, né? Tem muita gente que diz, chega com o seu preço aí que daqui a pouco eu faço um preço mais baixo, eu cubro a concorrência, por exemplo. Não funciona para todo mundo. Então tem que ponderar aí. Então assim, quer fazer dancinha no TikTok? O seu escritório de advocacia tem a ver com isso? A não ser que você trabalhe com registro de marcas, né? Que é legal fazer essa conexão. Sim, mas se você trabalha na parte criminalista, por exemplo, Vai fazer a dancinha vai ali. fazer dancinha, os advogados sentido. fazendo dancinha, eu acho que nem a OAB deixaria, viu, né? Porque Não, e ainda tem isso também, né? tem a questão Os dos conselhos. conselhos de classe também, algumas coisas não são permitidas, né? Exatamente. Por exemplo, se eu não me engano, a advogado não pode fazer algum tipo de publicidade do próprio escritório ou do próprio serviço, né? Tem toda Exatamente. uma regra aí por Uhum. trás, né? É, odontologia também, enfim, Exatamente. farmácia também, né? A área da saúde, então, ela tá A área bem de saúde toda protegida. é bem protegida a respeito disso, né? Até uma forma de proteger o próprio profissional de algumas coisas, né? Sim. E, enfim, é porque eu vejo assim, né? A comunicação, ela é interessante, mas sem a estratégia, como você falou, ela pode acabar denegrindo a própria empresa. Sim. Por Prejudica exemplo, muito. se você vê uma... Qual é o nome daquelas lojas chique? Vivara, não sei o que tal. Ou é Vivara? Acho que vi várias. Sei Pode. lá, né? Hã? Essas grifes assim e tal. Imagina só, um colar de diamante de cento e poucos mil reais por apenas 85 mil. O Valoriza público que 100%. curte esse tipo de coisa, que tem o poder aquisitivo para poder comprar, já ficaria desconfiado. Totalmente. Por quê? Porque um dos know-hows deles é ter um produto que valha muito, porque isso agrega valor em quem usa. Sim. Aí uma pessoa aparece com um colar que teve 35 mil reais de desconto recentemente, Uhum. não vai agregar para ela, porque no círculo onde ela anda, vai Sim. mostrar que ela tá quebrada. Totalmente. Tá comprando coisinhas na promoção. 85 mil reais. É coisinhas na promoção. Né? Sim. Então tem toda essa questão também, né? Quem é o seu público? Preço é uma Né? estratégia. Exatamente, o Se preço é você uma tem estratégia. uma ancoragem de preço lá em cima, Uhum. se você colocar lá embaixo, você perde o seu público. Eles não vão valorizar. Você acha que uma Gucci, uma Burberry vai colocar um preço baixo num produto deles? Nunca. Eles nunca vão fazer promoção de. Eles podem ter ali as ofertas, né? Que Uhum. é bem pontual e muito pouco também. Mas eles têm ali a base do preço deles é uma estratégia. Aquele preço alto. Por mais que o produto possa ser baixo para o produto, eles têm uma lucratividade muito alta e esse preço faz sentido para o público deles.